Tica, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a pegada vai ser um pouco diferente, eu não vou te ensinar necessariamente nada sobre o espanhol, como você pode ver aí no título. Eu vou falar da minha primeira paixão no mundo dos idiomas, que foi a língua inglesa. Hoje vamos falar do inglês. Se você está assistindo esse vídeo, está aprendendo espanhol porque você não gosta do inglês, porque você já tentou de tudo, mas nunca conseguiu aprender inglês, ou simplesmente você gosta e quer aprender inglês, mas tem uma certa trava, não sabe o que fazer, quer alguns conselhos, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar, tá? Primeiramente, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raquel Frazão, sou professora de espanhol, tá? Mas também sou poliglota em construção, porque estou aprendendo alemão, italiano e francês. Por um momento eu ia falar inglês, mas eu já aprendi inglês e continuo aprendendo. Mas eu sou completamente apaixonada pela língua inglesa desde que eu tenho, 10 anos. Eu comecei a ter aulas aos 10 anos porque a minha mãe falou que eu tinha que ter aula, mas foi algo que acabou sendo o meu maior passatempo, assim, durante a minha infância. Eu consumia muito conteúdo do canal MTV, não sei se você é dessa época, se você for, tamo junta, e também VH1. Sim. Então, eu sou de uma época, Tica, que a gente não conseguia simplesmente abrir o Spotify, que nem existia, para ouvir qualquer música que a gente quisesse a qualquer momento. A gente tinha vários caminhos. Primeiro, assistir na TV na hora que passasse. A gente podia escutar na rádio na hora que passasse. A gente podia, lá num site piratão, baixar algumas músicas, mas não muitas, porque senão comia toda a nossa internet, acabava com a internet. E a gente passava para o nosso MP3, ok? Era assim que a gente consumia música. E eu lembro a primeira música que eu baixei, que foi em inglês, uma música da Demi Lovato, que se chama La La Land. Então, eu vim dessa época, que a gente não tinha muito conteúdo, não tinha tanto acesso, com tanta facilidade. O Tapioca tá aqui, tá, gente? Caso você não saiba quem é o Tapioca, esse é o meu cachorrinho. Ele tava aqui dormindo enquanto eu gravava vídeos, tá? Mas ele acordou agora e ele vai participar dessa explicação com vocês. Então, eu vim dessa época que não era muito fácil consumir conteúdo. Os vídeos no YouTube não tinham legenda. Hoje em dia, todos os vídeos têm transcrição automática, tem dublagem, tem 1 milhão de coisas. Então, assim, acaba sendo um pouco mais fácil hoje em dia, o que é uma coisa muito boa, porque estamos, nesse momento, eu e você, juntas, aprendendo idiomas, tá bom? Muito lindo. Deixa eu colocar ele aqui. Tá, então é o seguinte. Quais coisas me fizeram verdadeiramente gostar do inglês, tá? Eu sei que muita gente tem trauma de aula, de gramática, tudo isso. Não vou entrar nesse ponto, porque o inglês pra mim sempre foi muito além do que só a aula, só a sala de aula, que apesar de tudo eu gostava, porque era um ambiente que eu me sentia muito segura. Não é à toa que eu virei professora de idiomas, mas tudo que eu fazia de hobby envolvia o inglês de certa forma. O que é que eu fazia quando eu era adolescente? Eu consumia muita música, né? Eu ouvia muita música, eu lia a letra da música, tentava traduzir, confirmava com a minha professora se a minha tradução estava certa, tentava memorizar a letra das músicas, tanto que, se você já conviveu minimamente comigo, você sabe, e algumas amigas minhas me chamavam de Rádio MR, porque eu estou sempre com alguma música na minha cabeça. E eu, infelizmente ou felizmente, sei a letra de muitas músicas em inglês, tá? Então, é algo que eu realmente gosto. Então, ouvia muitas músicas que eu gostava, de muitas bandas, de muitos cantores, e, por consequência, acabava acompanhando muito a vida deles. Então, eu pesquisava sobre eles. E nessa época era o quê? McFly, continuo sendo fã até hoje, One Direction, The Vamps, Arctic Monkeys. Imagina assim, qualquer banda, qualquer boy band, eu estava acompanhando nessa época. E para além disso, eu usava muito o Twitter. Então, no Twitter eu fiz amizade com outras pessoas que também gostavam dessas mesmas bandas. A gente acabou fazendo amizade, conheci pessoas do mundo todo pela internet. Um grande problema hoje em dia, eu penso, tá? Porque poderia ter sido muito perigoso. Mas eu acabei fazendo amizade só com quem era fã mesmo, então deu tudo certo. E hoje em dia, saindo um pouco desse âmbito do eu era fangirl e por isso eu consumia muito conteúdo, eu fui morar fora aos 17 anos, né? Eu fui morar na Espanha. E quando eu tava na Espanha fazendo intercâmbio, eu conheci muitas pessoas de fora também, que não eram da Espanha.
e que falavam inglês. Então eu acabei praticando muito meu inglês fazendo amizade com essas pessoas. E até hoje eu sou amiga de muitas delas, continuo praticando meu inglês com elas. Morei em Portugal, depois que eu fui para Espanha, depois fui para Portugal. Em Portugal tem sempre muito estrangeiro também, então eu acabei tendo muita oportunidade de praticar inglês estando em Portugal. Hoje em dia eu moro no Brasil, então não tenho necessariamente muitas oportunidades para praticar o inglês, mas porque ao longo desses 15 anos, 17 anos aprendendo inglês, eu já tenho um hábito muito consolidado com o inglês, uma relação muito forte. Então, o inglês faz parte da minha rotina há muito tempo e eu não consigo imaginar a minha vida sem o inglês, tá? E para além disso, hoje em dia minha irmã mora na Inglaterra, ela é casada com um inglês, então todas as minhas interações com ele são em inglês, então a gente acaba fazendo algumas chamadas de vídeo, eu ligo para ela, ele tá com ela, então a gente acaba conversando e eu já fui visitar algumas vezes, né? Então o inglês tá realmente muito presente e inclusive vai ser a língua dos meus sobrinhos no futuro, né? Quando eles tiverem filhos. Então, a relação que eu tenho com essa língua é realmente muito enraizada, tá? Então, vamos lá. O que é que eu faço hoje em dia sendo uma mulher adulta que não é fangirl mais, eu não acompanho nenhuma banda, não fico no Twitter falando o dia inteiro, vendo todos os vídeos dessa pessoa, mas eu consumo muito conteúdo em inglês. E o que é que eu faço? Primeiramente, eu tô nas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok. Eu acompanho pessoas de outros lugares. No YouTube, por exemplo, eu acompanho há mais de 4 anos uma influencer chamada Tara Michelle, ela é do Canadá, e ela simplesmente compartilha a rotina dela, a vida dela, e eu me identifico muito com ela, então eu consumo esse conteúdo. Então já tenho aí toda semana os vídeos dela, 2 por semana, né? E eu acabo assistindo sempre em inglês, sem legenda, então já é uma forma de consumir esse conteúdo. Gosto muito de ler, então eu tô sempre lendo livros em inglês. Hoje em dia eu tenho um Kindle, né, que é inclusive um dos melhores investimentos que você pode fazer caso você queira começar a ler mais em outros idiomas, tá? Porque os livros em outros idiomas na versão Kindle é muito mais barato em comparação com a versão física, né? Então eu estou sempre lendo algum livro em inglês. De vez em quando eu procuro alguma informação em português não existe, eu já procuro logo em inglês. Tá? Então, até no próprio TikTok, às vezes eu já pesquiso direto em inglês, porque tem muito mais conteúdo em inglês, né, gente, do que em português, infelizmente. Mas tá aí uma vantagem de falar inglês, né? Para além disso, ver vlogs, ler livros, eu falo muito sozinha. Constantemente tô tomando banho, tô falando alguma coisa, fingindo que eu tô conversando com alguém. E eu até postei isso no TikTok uma vez. Eu acho que qualquer pessoa que fale idiomas, mais de um pelo menos, ela precisa ter um parafuso a menos. Ela precisa ser um pouco doida, senão ela não vai aprender. Se você é muito normal, pode ter certeza que você vai ter dificuldade de aprender idiomas. Esteja dito. Eu sei que tá errado, tá? É só o meu. Seguinte, falo muito sozinha, escrevo muito em inglês também. E eu vejo muitas séries, todas as séries que eu assisto hoje basicamente são em inglês. Eu sou uma pessoa, eu já falei isso no outro vídeo, eu gosto muito de rever as mesmas séries constantemente, né? A minha série favorita de toda a vida é New Girl, amo essa série, muito divertida. Modern Family, amo. Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine, Abbott Elementary, que é uma que eu ainda tô assistindo, mas é muito divertida. How I Met Your Mother também, um clássico. E filmes de comédia romântica, né? Legalmente Loira, Como Perder um Homem em 10 Dias, O Diabo Veste Prada, que não é necessariamente uma comédia romântica, mas tem ali um quê de comédia romântica. As Patricinhas de Beverly Hills, tudo que eram filmes de comédia romântica do início dos anos 2000, eu amo. Mas hoje em dia, você tem aí o Netflix, você abre a Netflix, tem 1 milhão de séries e filmes em inglês para você consumir. Basta você encontrar uma que você goste muito. Consome muito, presta atenção. Aplica o shadowing, fica repetindo tudo que você achar interessante em voz alta, né? Procura músicas que você realmente goste em inglês e lê a letra das músicas em voz alta, sabe? Tenta cantar junto. Eu sei que é difícil, você vai se sentir ridícula no início, mas pouco a pouco você vai se soltando. O que importa e qual foi o maior diferencial para eu aprender inglês é que eu encontrei uma forma de ter uma relação com o idioma para além da sala de aula. Então eu sempre tive essas duas coisas caminhando juntas. Eu passei 8 anos numa escola de idiomas aprendendo inglês. 8 anos.
E eu aprendi muito, mas por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu não ia para aula e esperava que caísse do nada, do céu, que a professora transferisse o conhecimento para mim. Não, eu prestava atenção na aula, fazia a tarefa de casa, eu participava. Quando eu saía da aula, eu ia para casa, consumia conteúdo, ouvia música, lia a letra da música, lia em voz alta, via vídeos. E naquela época não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje em dia. Então imagina quão mais rápido eu poderia ter aprendido se eu tivesse tanto conhecimento, tanto conteúdo assim, hoje, como tem hoje em dia, né? Então, basta você encontrar uma forma de criar uma relação com o idioma e que você queira consumir aquele conteúdo, que você queira entender. Por exemplo, eu assisto Modern Family com o Gabriel. O Gabriel fala inglês, mas ele ainda tem um certo receio de destravar, de conversar muito, não tem muita confiança. Só que o que é que acontece? Ele gosta muito da série também, Modern Family, e tanto gosta muito também de The Office. Então, quando a gente está assistindo juntos, ele se esforça muito para entender o que está sendo falado em inglês. Ele já consegue identificar quando na legenda a tradução não faz o menor sentido, que acontece muito. Então, muita gente que assiste legendado sem entender inglês perde muita piada, por isso que às vezes nem acha engraçado essas séries. Mas ele já tem pegado muita coisa pelo próprio inglês, pelo contato. Entendeu? Então, ele tem uma relação com a série que ele gosta muito e ele se esforçou para entender mais. E ele é que nem eu, gosta de rever a mesma série. Tanto que a gente já deve estar, sei lá, assistindo pela 5ª vez Modern Family juntos. Então, essa repetição também te ajuda a aprender mais, ok? Então, por exemplo, New Girl, que é uma série que eu amo, eu sei muitas cenas decoradas pela quantidade de vezes que eu assisti. Não foi porque eu fiquei parando e fazendo shadowing, foi simplesmente pelo contato constante com aquela cena. Os episódios que são os meus favoritos, eu já assisti 1 milhão de vezes, eu sei de cor. Em inglês, tanto que quando eu falo inglês tem muito de New Girl na minha fala, entendeu? Tem muitas expressões que eu aprendi por causa de New Girl, porque eu consumo muito, eu vejo muito. Então essa repetição, por diversão, me ajudou a ter uma relação melhor com o inglês e me fez continuar falando muito bem, manter um nível avançado em inglês, mesmo parando de ter aula, que isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem. Uma hora ou outra, já não tem mais nada para você aprender de gramática, a não ser que você queira se tornar uma professora, né? Ou trabalhar no mundo acadêmico, em inglês. Mas chega uma hora que se você só quiser usar o inglês para se comunicar com confiança no dia a dia, para viajar, para fazer amizade e tudo mais, chega uma hora que para. Mesma coisa no espanhol, chega uma hora que para. Você não precisa aprender muito mais que aquilo ali. Se você já souber ali do A1 ao B2, já está muito bom, a depender do seu objetivo. Mas sabe o que é que continua? O contato diário, o falar no dia a dia, o hábito permanece. Se você souber construí-lo enquanto você está aprendendo, que foi isso que eu fiz. Eu parei de ter aula de inglês no meu 3º ano do ensino médio. Eu tive, por alguns meses, em 2023, aula de... Foi em 2023 ou 2024? Não sei. Aula de inglês britânico, porque minha irmã mora lá. E eu não tinha tanto conhecimento do inglês britânico, então eu quis me aprofundar um pouquinho mais, mas foram alguns meses, 2 horas de aula por mês. Não foi nada muito assim, mas porque eu sentia necessidade, eu fui atrás. Mas entende que eu fiz o curso inteiro, nos meus 8 anos lá, né? Dos 10 aos 18 eu fiz aula de inglês. E depois, hoje em dia, com 27, eu só tive que fazer alguns meses de aula para aprender o inglês britânico. Eu não tive que fazer aula para recomeçar do zero, porque eu esqueci tudo que eu aprendi nos 8 anos. Eu não tive que falar para minha professora, professora, é porque eu estudei tudo, eu até tirei o diploma. Mas eu esqueci. Que é o que muita gente fala. Sim, eu estou falando com você. Gente, se vocês fizerem curso, mas não fizerem esse lado de criar uma relação com o inglês, vocês nunca vão aprender. Então, eu nem sou professora de inglês, eu sou professora de espanhol. Tudo que eu tô falando aqui se aplica ao espanhol também. Mas eu quis fazer esse vídeo falando do inglês porque é uma língua que eu amo e eu sei que eu tenho muitas alunas, por exemplo, que decidiram aprender espanhol porque não gostam do inglês, que criaram um tipo de trauma com o inglês. E eu tô tentando trazer essa outra visão para você, veja só. Se você criar uma relação com o inglês, se você encontrar um tipo de conteúdo que você goste de consumir, se você encontrar uma banda, uma cantora, seja lá o que for que você goste verdadeiramente, ela pode ser capaz de mudar completamente a tua visão com o inglês. Sabe por quê? Eu amava inglês e odiava espanhol. Quando eu fui fazer meu intercâmbio para a Irlanda, quando eu tinha 16 anos,
minhas colegas de quarto eram espanholas. E elas passavam o dia inteiro falando espanhol. E eu odiava espanhol. E eu comecei a amar. Elas me mostraram músicas em espanhol, que eram reggaetons, e eu amo. E tudo aquilo mudou completamente a minha visão sobre o espanhol. Eu fui pra Espanha, aprendi espanhol, e hoje em dia eu sou professora e dona de uma escola de espanhol para mulheres. Então, basta um conteúdo, basta uma pessoa, basta uma música que pode mudar completamente a tua relação com o inglês, tá? Espero que tenha feito sentido esse vídeo pra você. Eu acabei fazendo muito do coração, assim, não tem nada a ver com o espanhol em si, apesar de que tudo se aplica também, né? Mas eu quis falar porque eu sei que é o caso de muitas alunas e muitas pessoas que nem necessariamente são minhas alunas, que não têm uma relação muito boa com o inglês, mas vale a pena, gente. É crucial falar inglês. Eu sou o tipo de professora de espanhol que vai sempre falar muito bem e vai sempre defender o inglês. Tem que aprender inglês, sim. Tem que aprender espanhol, sim. Se for o seu objetivo, obviamente, tá? Mas inglês é obrigatório. Espero que tenha feito sentido aí. Nos vemos en la próxima semana en el próximo video. Adiós.